então, Ferlauto, um elétrico que tu gostou? Verdade. Alô, amigos do Veículos Velocidade, tudo bem? Nós estamos fazendo uma avaliação num carro que eu chamo de, Guilherme, hipercompacto. É o Fiat Cinquecento elétrico. Esse carro, inclusive, para quem não sabe a história dele, é uma versão atualizada, modernizada, do Cinquecento da década de 50, 45, 50. Antes dele, no pós-guerra, a Fiat construiu o Topolino, que era um carro também hipercompacto. Era exatamente para suprir a necessidade de um carro urbano, andando em vias de grande congestionamento, econômico, compacto, fácil de estacionar. E agora a gente está testando, já testamos versões a combustão do Cinquecento, estamos testando pela primeira vez o Cinquecento elétrico. E por que da pergunta do Guilherme se eu estou gostando do elétrico? Eu não desgosto de carro elétrico, mas este me surpreendeu mais do que os outros. E eu explico por quê. Porque este carro ele tem no seu porta-bagageiro, no seu porta-mala, um sistema de carregamento em que a gente pode colocar na tomada em casa. Plugzinho de 3, eu botei na tomada, na minha garagem, de ontem para hoje carreguei 100%. É muito mais prático do que eu ter que ir a um shopping ou a um posto de carregamento na própria concessionária e esperar lá 2, 3 horas para carregar 80%. Então, enquanto eu dormi, ele dormiu carregando a sua bateria. Se o amigo ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça, porque é importante você estar junto com a gente e deixar o seu like e o seu comentário. E também não esquecer de o sininho, hein? Aquele sininho ali é fundamental para você ser avisado sempre que eu ou o Guilherme postarmos algum vídeo novo aqui no canal. E a partir de agora, o comando de tudo, que vai contar como funciona esse hipercompacto Cinquecento elétrico, é o Guilherme Roquette. Esta é a segunda passagem do Fiat 500 aqui pelo Brasil. Quando ele chegou, veio em várias versões e trouxe um carro compacto com muito requinte. Agora, a Fiat reescreve essa história e passa a oferecer o Fiat 500 em versão única e apenas com propulsão elétrica. A gente está falando então do Fiat 500 versão Icon, e este não é o 500 apenas, este é o Fiat 500e. O visual segue com aquela cara icônica, mas mais clean. E quando a gente olha para a parte da frente, a gente tem o destaque para o emblema 500 e ele substitui inclusive o logo da Fiat. Aqui a gente não vê também tantas grades, porque nesta parte superior, como não é um carro a combustão, ele não precisa de tanta entrada de ar para o arrefecimento do motor. Apenas tem grade aqui nesta parte inferior do para-choque e ela é sim uma grade que está na cor do carro integrada ao conjunto. Por falar em conjunto, o conjunto óptico ele é todo em LED. Na parte superior a gente tem aqui essa pestana aqui, né, essa sobrancelha para compor o visual redondo, e aí a gente tem aqui o DRL. A gente também tem esse bloco principal aqui com um projetor e também LED, tanto para a luz baixa quanto para a luz alta. E quando a gente percebe aqui apenas o DRL aceso, ele também acende nesta parte inferior aqui do para-choque. Mas aqui esse item ele tem dupla função. Ele serve como DRL, mas também serve como a luz de seta. Quando a gente aciona, por exemplo, pisca para um lado ou para outro. Ele se torna nesse tom alaranjado e acaba fazendo essa dupla função. E na lateral esse carro aqui cresceu, mas antes de falar do tamanho eu quero destacar que aqui no espelho retrovisor a gente não vê um repetidor de seta. Por quê? Porque ele está posicionado exatamente aqui e ele então repete a iluminação da seta. Agora sim, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse carro aqui, a gente tem aqui um tamanho um pouco maior, porque são 6 centímetros a mais no comprimento e 2 centímetros a mais entre uma roda e outra, ou seja, no entre-eixos do carro. Por falar em roda, a gente tem aqui também rodas de liga leve, aro 16, rodas raiadas inclusive, e com essa tampa na parte central que esconde os parafusos das rodas. Tem um outro detalhe bastante interessante que está aqui, ó.
para a gente abrir o carro. As maçanetas elas estão escondidas porque a abertura da porta é elétrica. Então basta a gente apertar no botão que tem aqui na parte interna desse orifício e a gente já consegue ver isso. E para destravar a porta também é muito fácil. A gente tem aqui na porta um botão para destravar. Então você, quando estiver dentro do carro, aperta neste botão aqui e vai então destravar o carro, destravar a porta e liberar o trinco para poder sair. É interessante porque normalmente a gente vê porta-malas elétrico e aqui no 500 até as portas são assim. Na parte de trás aqui a gente tem essas lanternas posicionadas nas extremidades e elas são lanternas em LED. Quer ver? Ó? Vamos ligar aqui a luz baixa, que já vai acender aqui a iluminação de lanterna e também a seta que está aqui na parte central, então, do conjunto aqui do elemento. O logo da Fiat, ele está escondido lá na frente, ou seja, ele não existe lá na frente, mas está aqui na parte do porta-malas. E ali embaixo a gente tem também o logo 500e, que tem uma sobreposição de elementos. Por falar em traseira, a gente também tem aqui na parte de cima esse spoiler traseiro. Esse spoiler ele é bastante pronunciado, faz parte tanto do estilo quanto da proposta desse carro de tentar ser mais eficiente e quebrar melhor o ar. Câmera de ré aqui e a abertura do porta-malas que é elétrica. A tampa, na hora que você vai baixar, ela não é das mais leves, mas ainda assim é bastante fácil da gente poder manusear. Agora, é claro, estamos falando de um carro pequeno e de um porta-malas que tem 185 litros de capacidade. Uma pequena tampinha aqui para fazer a cobertura das bagagens, logo em seguida já está o banco ali. E aqui, por falar nessa parte de trás, a gente olhando, a gente não encontra, por exemplo, ganchinhos para pendurar sacolas. Apenas aqui no lado esquerdo tem uma iluminação. Mas eu deixei a mochila aí de propósito, exatamente para a gente ter uma ideia de que o porta-malas na verdade é uma pirâmide, né? Ou é um triângulo, né? Ele se fecha com o banco e também com aqui a parte da tampa, exatamente. Importante a gente destacar também que esse carro ele não tem um step, ele tem apenas um kit de reparo. E para fechar tem uma alcinha aqui e a gente vem com a tampa até aqui, ó. Só que antes de você bater, de você soltar, você precisa segurar. E é nesta posição aqui em que essa tampa se torna pesada. Porque, se eu soltar a tampa daqui, ela bate forte demais. Então, qual é o ideal? É que eu venha com a minha mão até próximo e aqui eu vá soltar a tampa então para fazer um fechamento e não bater com muita força essa parte aqui da tampa do porta-malas. Aqui na parte interna desse carro a gente encontra bons materiais inclusive e dispostos em vários momentos. Agora, claro, aqui nessa parte de cima é um plástico mais rígido, mas ele é um plástico de boa qualidade e a gente sente um material melhor ao toque. Nesta outra parte aqui, ela tem o mesmo material dos bancos, então é interessante porque a gente já consegue encontrar uma condição melhor para apoiar o braço. Mas eu não falei de uma coisa que é bastante interessante e é legal da gente mostrar, olha só. O banco ele é cor clara e aqui a gente tem várias inscrições bordadas, costuradas com o nome da Fiat e o próprio emblema, então todo o banco tem essa mesma textura. Por falar em textura, a gente também tem aqui no volante, um volante com duas cores, né? Uma parte central que é escura e a parte de fora ela é uma parte então branca. Agora isso aqui para sujar vai ser um probleminha. E no painel de instrumentos, olha só, plástico aqui, a gente também tem aqui mais essa moldurinha em tom cinza, a mídia ela é flutuante, este elemento aqui todo branco, pelo menos na cor do carro, mais um elemento cinza, teclas aqui o câmbio do carro, que ele é feito por botão, vou falar disso depois, e no volante também o volante multifuncional. Temos aqui regulagem de altura e também profundidade para esse volante aqui. E a gente tem, como eu falei antes, o fechamento elétrico aqui da porta. Para que a gente possa sair, basta apertar aqui, que ela se abre. Mas aí você vai me perguntar assim, bom, mas e se estragar o fechamento? E se faltar bateria no carro? Aí a gente vem então aqui embaixo, nessa extremidade aqui, nessa posição da porta, e vai conseguir abrir manualmente, porque tem ali o próprio trinco físico para a gente poder puxar.
Agora, para a gente falar um pouco do cluster desse carro, esta tela então aqui de instrumentos, que fica nesse desenho redondinho, mas na verdade ela é sim uma tela quadrada. E para isso eu vou então dar a partida no carro. Ele vai agora, né, fazer, ele dá o som de boas-vindas e ainda me aparece ali no painel que o veículo está pronto para o funcionamento. E aqui ele já está então me dando a informação de que a mídia ela está desligada, que vai ser ligada agora. Mas da mídia eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Primeiro eu quero falar um pouco desta tela que a gente tem aqui então do painel de instrumentos. No lado esquerdo a gente tem ali a carga da bateria, quanto que a gente ainda tem, a autonomia do carro. Ao centro eu vou ter ali o sistema, né, vendo qual rádio ou qual música eu estou acompanhando, e na direita o monitor de potência ou de carregamento. Lá em cima, bem na esquerda, a gente tem ali as assistências ao condutor, depois ali o leitor de placas de velocidade, o velocímetro e a posição do câmbio. E eu também posso fazer algumas alternâncias entre as telas aqui para a esquerda ou para a direita. Então, eu passando para a direita, eu tenho a tela da navegação, já que esse carro ele tem mapa embarcado, depois mensagens, informações do veículo, configurações aqui do carro. Também tenho aqui o modo, né, normal, é o modo home, e que vai me indicar ali se o carro está consumindo mais ou menos ou fazendo regenerações. E tenho aqui o Trip A, passando para baixo o Trip B, e aqui a tela das assistências ao carro. Também tenho aqui a pressão dos pneus ou, lá como eu estava vendo antes, a tela da mídia. Eu vou deixar agora aqui na tela do GPS, no mapa do GPS. O sistema de mídia tem 10.25 polegadas e a gente tem aqui então a tela de home. É aquele e o Connect que a gente já conhece dos carros da Fiat. E esse aqui colocado nessa disposição mais horizontal. Na tela inicial tem o mapa e tenho ali também a própria rádio que eu estiver ouvindo. Função aqui da mídia, função da climatização, o mapa do GPS, e aqui a gente pode fazer então a busca, né, por endereços. Tenho aqui também conexões com o telefone celular e essa conexão ela pode ser feita de forma sem fio. E aqui então ajustes do carro, vamos controlar situações do carro, monitoramento aqui, veículo elétrico, questões de fluxo de energia, histórico de condução, aqui programas inclusive de carregamento. Ele pode programar um horário para que você faça o carregamento caso haja uma variação. Isso não tem muita função aqui no Brasil, porque a energia elétrica ela custa a mesma coisa de dia ou de noite, mas em países em que tem essa variação ele pode fazer programações de carga. E tenho aqui também configurações do veículo. Posso criar aqui configurações do freio de mão autônomo, controle de faixa, né, da evasão de faixa, a gente vai ver depois isso quando estiver dirigindo, comandos de voz, espelhos e limpadores de para-brisa, luzes aqui, portas e travas, inclusive, aquela ideia de buzinar ao trancar, né, dá para tirar fora essa possibilidade. Tem outras funções aqui de configuração do carro. Quando o motorista, né, o proprietário, ele compra, é interessante que ele possa vir até aqui para poder configurar o carro da maneira que melhor lhe convier. Mas o que eu quero dizer é que todas as funções, que a gente pode olhar aqui de novo, olha só, todas as funções do carro, né, opções para desligar, portas e travas, enfim, tá tudo aqui na multimídia. Você pode criar inclusive perfis com padrões que você quer utilizar, tanto para você quanto para quem mais for utilizar o carro. Bom, falei que tem comandos do ar-condicionado aqui, mas aqui nesta posição nós também temos mais comandos do ar-condicionado. Então aqui, para aumentar ou diminuir temperatura, ar automático, ligar o ar-condicionado, a posição que a gente quer, desembaçador traseiro aqui muito à mão, e esse botão é importante, e depois aqui para desligar o sistema ou aumentar e diminuir a velocidade. Nesta outra porção, carregador de celular por indução. Falei aqui do câmbio do carro, porque ele não tem nenhuma alavanca nesta porção. Então é legal porque a gente tem até mais espaço aqui. O passageiro e motorista podem ficar com a perna descansada, que eles não têm nada aqui nessa parte do console.
Aqui, nesse outro botão, a gente vai alternar entre os modos de condução para que ele aumente a regeneração ou inclusive acione modos de condução em que a gente não utilize nem o ar-condicionado para poupar a bateria. E nesse outro botão a gente interage com o volume da mídia. Aqui entradas USB, mais uma posição ó, que é bastante funda para carregar objetos, e aqui debaixo do descansa-braço também a gente tem mais um pouco de espaço. E aqui, olha só, um descansa-braço que ele é com o mesmo couro dos bancos, está aplicado aqui. E esse carro ele também tem teto solar, como a gente já está vendo agora, mas é um teto solar fixo, ele não abre, esse vidro não abre. O que eu tenho é a posição da persiana, então eu consigo fechar. Só que olha, é uma persiana bem simples, tá? A gente pode até perceber aqui, ó, o quanto ela pode rasgar, talvez, ou sujar com um mau uso. Então você precisa ter cuidado com essa persiana aqui. E vocês vejam que ela não isola totalmente o carro, ela deixa passar um pouco de luz para cá para dentro. Então quem gosta, né, quem não gosta de teto solar, aqui no 500 não tem muito como escapar, vai ter que encarar um pouco dessa iluminação superior para dentro do carro. Só que a mídia fica devendo em alguns detalhes. Eu achei que a captação do sinal não é tão boa quando a gente está falando de rádios FM, ele falha, e eu também não consegui ter uma boa qualidade de som. Tirando o Suzuki Jimny e a Fiat Strada, olha, acho que carro duas portas é o primeiro que a gente experimenta aqui. Mas a porta pelo menos é grande, a gente consegue fazer um bom acesso para motorista e passageiro. E como ele é baixinho, olha só, minha perna consegue facilmente encontrar o piso. Agora, um detalhe é o acesso para o banco de trás. É óbvio que a gente está falando de um carro pequeno, um carro que é mais apertado. Então como é que a gente faz isso? Aqui na parte superior do banco eu tenho um comando plástico, ele vai trazer o encosto e também o assento vai correr para frente para que a gente possa então fazer o acesso aqui no banco de trás. Exige um certo contorcionismo, olha só, mas ainda assim não é nenhum problema para quem tem seus 35 anos como eu. O problema aqui do banco de trás é claro, né? Ele não pode ser muito grande porque senão ele tira o espaço dos outros ocupantes, aqui o espaço das pernas, então olha só, ele sobra perna, né, para pouco assento, e ainda assim, quando eu fecho aqui, olha só, eu tenho pouca movimentação de pés aqui e os meus joelhos ficam para cima aqui. Então, não é um espaço muito confortável para que as pessoas possam andar ou, né, para quem vai fazer longas viagens ou rodar muito tempo aqui, ó. O que eu quero dizer do joelho é que ele fica muito para cima realmente. Também não tem muito espaço para minha cabeça aqui, olha só, eu tô com o boné, ó, quase raspando. E vamos sair então? Vamos ver como é que eu vou fazer para sair do carro, ó. O fato de ter que esticar a perna até que não é tão difícil, porque o carro não é alto. O problema é, ó, cabecear a porta aqui em cima, ou em cima da porta, e sair exige um jogo de cintura. Esse carro, ele não é quatro portas, ele não é um carro essencialmente para que você leve ocupantes no banco de trás. Isso aqui é para uma eventualidade. Pessoas até 1,75 conseguem minimamente se acomodar, ainda que seja uma tarefa difícil. Crianças também vão entrar e sair desse carro sem nenhum problema. Agora, é claro, não é um carro para pessoas mais altas. A chave do Fiat 500 ela é presencial e diferente de qualquer outro Fiat que a gente já tenha experimentado aqui no canal. De um lado o emblema 500, de outro a gente tem aqui 4 botões. Eu tenho um botão para abrir o porta-malas, outro para acionar as luzes e 2 aqui, um para abrir e outro para fechar. As portas estão abertas agora e para que eu possa então fazer o fechamento, eu posso utilizar os botões na chave ou este botão aqui na maçaneta, em que ele vai então buzinar e aí sim fazer o travamento das portas. Mas vocês viram que as janelas estão abertas, é que neste Fiat aqui a gente precisa pressionar o botão de travamento e aí sim ficar segurando para que as janelas então, os vidros possam se fechar, caso contrário eles não levantam. Bom, posso também destrancar as portas aqui pela chave e aí já vou conseguir fazer o acesso aqui do carro. É aquela chave presencial padrão. Ela não dá a partida do carro, pelo menos não tem comandos para isso, para que o ar-condicionado ligue, por exemplo. Aqui a gente não tem essa função.
Ainda que a gente esteja falando de um Fiat 500 e ainda que a gente olhe para ele e ele tenha esse desenho bastante clássico, bastante icônico, a gente está falando de um carro que foi efetivamente agora pensado para ser elétrico. Tanto que ele tem 90% dos seus componentes são exclusivos na linha da Fiat e foram pensados para tal. A Fiat inclusive afirma que o 500e ele foi uma tela em branco, um papel em branco para que a engenharia pudesse fazer a sua criação. E é por isso também que a bateria está na parte inferior aqui do assoalho, por isso que ele fica tão mais baixo e a gente acaba sentando um pouco mais para cima. Aliás, essa vai ser uma tendência nos carros elétricos, porque com a bateria ocupando algum espaço nesta porção do carro, a gente vai ter bancos elevados, um pouco mais elevados. Mas isso tem uma grande vantagem, que é uma melhor distribuição de peso. Agora a gente vai falar um pouco do motor deste carro. Estamos falando aqui de um propulsor de 87 kW, o que é equivalente a 118 cavalos de potência. E agora, abrindo aqui, olha só, ele já sobe com a molinha a gás que está ali nos dois lados, então, para apoiar o capô do motor. Esse motor, ele gera, então, 220 Nm de torque e, de acordo com os dados da Fiat, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 9 segundos. Além disso, ele também retoma de 60 para 100 km por hora em 4,8 segundos. Vamos dar uma olhadinha no que ele tem aqui? Não vemos aqui uma cobertura, não tem aquele plástico envolvendo o motor. A gente tem aqui sim toda a construção elétrica, os cabos laranja que transmitem a força da bateria e que precisam de toda essa atenção, né, da questão da eletricidade bem identificados, e aqui tem um reservatório de líquido de arrefecimento. Para que ele serve? Para as próprias baterias, porque as baterias elas tanto precisam estar aquecidas caso o dia estiver muito frio, quanto elas precisam estar então refrigeradas se o dia estiver muito calor. Então a bateria ela tem uma temperatura ideal para que ela possa funcionar e por isso que o carro elétrico tem um sistema de arrefecimento. Outra coisa que esse carro aqui tem é esta bateria de 12 volts. Para que ela serve? Vidros elétricos, faróis, todos os outros componentes elétricos tradicionais do carro, eles vão presos nesta bateria aqui e não na bateria que dá a propulsão ao motor. Agora, claro, num carro elétrico não tem alternador para carregar a bateria de 12 volts. Ela é carregada com a energia da bateria maior, da bateria que a gente tem para a propulsão do carro. Mas aí é uma outra engenharia, um pouco diferente do carro a combustão. O legal do 500 é que a gente consegue olhar para ele. A gente consegue olhar para esse motor aqui, porque, por exemplo, modelos da BYD já não nos permitem que a gente tenha essa visão aqui. E o que faz então este motor aqui cumprir com a sua função, dar a propulsão para o carro? É uma bateria então de íons de lítio de 42 kWh e de acordo com os dados da Fiat, ela garante até 320 km de autonomia. Mas hoje nós estamos com uma carga completa e nós estamos abaixo disso com menos de 300 km de autonomia. Depende um pouco da maneira de condução. Como esse carro ficou muito tempo ligado, ele também acaba reduzindo um pouco a autonomia enquanto a gente está fazendo essa gravação. Mas depois, quando a gente for andar, a gente vai poder ter uma noção um pouco melhor de como é todo esse funcionamento. Vou começar o percurso agora com o Fiat 500, dando a partida, aperta no freio, aperta no botão. Na mesma hora, o sistema multimídia então já se acende junto com o painel. Eu boto aqui, ó, ele não acionou o carro. Agora sim, agora ele acionou o carro, então ele precisa dar esse sinal de boas-vindas aqui. Vou apertar em drive e a gente vai começar saindo da garagem. Quando a gente aperta em drive, automaticamente ele já faz o desacionamento do freio de estacionamento. Então ele é um carro que já está com o freio pronto. Eu vou começar o primeiro trecho fazendo ele no modo normal e depois eu vou passar para o modo range, que aí ele aciona o sistema de um pedal. Olha só, a frente do Fiat 500 é baixa e vocês já viram que o sensor de estacionamento ele aciona. Exatamente porque isso acontece. Porque quando o carro baixa muito,
o próprio sensor de estacionamento já percebe que o carro está apontando para algum local. Então, por isso que ele já aciona. E às vezes isso no trânsito incomoda um pouco e a gente vai tentar ver isso ao longo do vídeo. Agora, em rua de pedra, rua de paralelepípedo, a suspensão que a gente tem aqui é uma suspensão firme, é uma suspensão que consegue filtrar bem a imperfeição, mas com firmeza, mantendo o carro na trajetória. E um outro detalhe, a gente já viu, por exemplo, no Kwid elétrico, claro, são categorias diferentes, mas é interessante para a gente comparar, que o barulho, o ruído externo entra muito aqui no Kwid elétrico. E aqui, olha só, estou até abusando um pouquinho, a 40 km por hora aqui nessa via, e a gente não percebe tanto barulho do piso, do rolamento do carro andando aqui dentro do 500. Né? É uma suspensão que, como eu disse, ela filtra bem, mas também não é dura para a gente aqui dentro do carro. E ao mesmo tempo também consegue deixar esse carro com uma estabilidade muito legal. Né? Vamos ver depois, quando a gente estiver andando, o comportamento maior dele. É uma manhã de chuva, uma manhã com um trânsito um pouco mais complicado, mas isso tem o seu lado bom, que é quando a gente vai poder tentar experimentar esse carro. Como eu disse, vou fazer ele em duas partes, esse momento aqui rodando com o 500. Bom, alinhamento do volante, olha só, meu nariz está exatamente na reta aqui do símbolo do 500, e ele não tem símbolo da Fiat aqui dentro, ele tem, né, o símbolo do carro. O acesso aos comandos também está interessante, porque na esquerda eu tenho pisca e também as luzes, mas as luzes, olha, eu quase não aciono aqui. E aqui, ó, na direita, eu tenho o acionamento do limpador traseiro, que pode ficar temporizado ou então passando ele rapidamente. Eu vou deixar ele aqui temporizado, já que a gente está numa condição de chuva. E eu também tenho aqui o limpador de para-brisa, que tem modo automático, ou também posso fazer o acionamento fixo dele aqui, ó, e deixar ele funcionando todo o tempo. Eu vou deixar ele no modo automático, mas no automático um pouco mais rápido para que ele passe mais vezes aqui. Fora isso, os comandos do ar-condicionado estão na minha mão, a tela também, e aqui no câmbio do carro, né, em que a gente vai alternar para frente ou para trás, eu também tenho comandos que estão relativamente à mão. Até porque é um carro pequeno, então a gente não vai imaginar, né, que vai ter muito espaço nem muita distância aqui dentro do veículo para poder fazer uma manobra. Uma licença aqui para o outro motorista e a gente continua. Fora isso aqui, ó, os comandos dos modos de condução estão aqui, também o acionamento do volume e para desacionar a própria mídia nesse botão giratório ainda aqui. Os espelhos retrovisores também, né, mais um comando que está à mão, assim como a questão dos vidros elétricos. Se eu quiser descansar o braço esquerdo também é legal, porque esse apoio aqui com a almofada ele fica mais confortável. O volante de direção é bastante leve, ele segue hoje a tendência dos carros que a gente está vendo no mercado. É um volante que manobra fácil, é um volante que a gente consegue ter boas respostas. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou virar a esquina aqui, olha só, o carro vira tranquilamente, né? A gente até nem precisa girar muito o volante para virar uma esquina. Quando o piso, que ele é de paralelepípedo, ele está mais regular, ele é ainda melhor para passar. Então, como esse aqui, ó, que está mais certinho, o carro, né, praticamente não passa nada da suspensão, só o ruído mesmo da rolagem. Bom, esse carro ele não tem um modo esporte de condução, ele tem apenas o modo normal e os outros que aumentam a regeneração. Então eu vou subir o aclive apenas no modo normal aqui, mantendo aqui, ó, 40 km por hora. Vamos ver como é que ele vai se comportar. 42 aqui, 43 agora. Olha só. Pedindo um pouquinho mais, diminuiu a velocidade, vou apertar fundo. Olha só, cantou pneu de novo. Cantou pneu e ganhou velocidade no aclive. Muita velocidade, por sinal. Motores elétricos têm o torque praticamente instantâneo. Então, isso é uma grande vantagem quando a gente fala de carros, né, que tem potência e que tem desempenho. É muito interessante esse comportamento e a gente já pode ver isso aqui no Fiat 500, porque o carro realmente responde super bem. Bom, para descer aqui esse declive, a gente tem alguns modos que eu vou explicar um pouquinho depois, mas eu já posso começar a utilizar na sequência o modo range para a gente poder regenerar um pouco mais a bateria. Agora aqui a ideia é o seguinte, acessar uma via movimentada, olha só. Já consegui espaço, o carro, como tem bom torque instantâneo quase, ele, ó, ganha velocidade, eu já consigo passar aqui para a esquerda, exatamente do jeito que eu queria,
e consigo fazer essa manobra com muita segurança. Bem bom. Mantendo velocidades de cruzeiro dentro da cidade, a gente consegue ter aqui uma situação em que o carro efetivamente, praticamente não está gastando energia, ele não fica marcando nada ali no marcador de consumo. Então é bem tranquilo. Se eu quiser 50 ou 60, vamos apertar um pouquinho mais para chegar no limite da via, que em Porto Alegre é 60 km por hora, olha só. Aí, claro, aí ele já começa a ficar indicando a barrinha vermelha ali e acaba começando a gastar um pouquinho mais. Mas é interessante, o carro consegue manter essa velocidade bem tranquilo, acompanhar o fluxo e até ultrapassar se for necessário. No modo normal, a regeneração de energia inicia quando eu aperto no freio e começo a fazer a redução, e aí a barra vai para a parte de baixo, então, da metade para baixo, para me indicar que ele está fazendo o recarregamento do carro. Eu tenho outra função que eu posso utilizar aqui no 500, exatamente para que a gente tenha um recarregamento maior, que é o modo range. O modo range aciona aqui dentro do carro o sistema de um pedal. E o mínimo alívio de pressão no pé do acelerador já produz uma intensidade maior de recarga. Então você vai precisar reaprender a dirigir com o modo range. Não vai ser igual aquele seu carro automático, como era o modo normal, em que você tira o pé do acelerador e leva o pé no freio para fazer com que o carro reduza e para fazer com que o carro pare. No modo range não funciona assim. Por exemplo, estou acelerando, vi que o outro carro está devagar, e se eu tirar o pé totalmente, olha só como ele acontece. Ele já faz quase como se fosse uma frenagem do carro e reduz muito a velocidade. Porque a regeneração ela é muito acentuada quando você tira o pé totalmente do acelerador. Então no modo range, você não reduz freando, você reduz desacelerando, aliviando o pé no acelerador. Por exemplo, olha só, acelerei mais fundo, soltei um pouco, ele já reduziu, já começa um recarregamento. Vamos lá no Fiat, esse aqui que está aqui na frente, olha só, para a gente poder ver um pouquinho melhor. Eu já alivio um pouquinho, mas mantenho o pé ainda pressionado e ele já inicia a regeneração. Então esse modo, ele aumenta a regeneração da bateria, ele faz com que você consiga recuperar mais energia de uma maneira mais fácil e além disso, também permite que você dirija praticamente com um pedal, porque o freio você só vai utilizar em condições muito esporádicas. Não consegui entrar rápido na faixa de pedestres elevada, mas vou tentar sair a 30. Suspensão já vai um pouquinho mais, ele já força mais o carro. Então a gente já percebe que o conjunto dessa suspensão não tem um curso tão grande assim, É um carro baixo, é um carro que a gente precisa tomar até um certo cuidado quando vai entrar numa garagem, fazer alguma coisa. Subir de guia de calçada, então, nem se fala, não é um carro que é feito para isso. Aqui, vamos ver no quebra-molas aqui, também não vai dar para entrar com muita velocidade, mas 20 km por hora, olha só, vocês vejam que ele já dá um solavanco maior, ele já pressiona um pouquinho mais, já aperta um pouquinho mais a condição dele de transpor por esse obstáculo, Então é realmente um carro que a gente vai perceber que tem uma limitação em termos de altura, exatamente porque ele não é pensado para ser um carro elevado para você ficar transpondo obstáculos aí. O outro modo que a gente tem aqui de condução é o modo Sherpa. Deixa eu tirar um pouquinho o limpador, agora sim. O modo Sherpa, ele faz aí sim um uso com potência limitada do veículo, desliga o ar-condicionado, desaciona, então olha só, estou no modo Sherpa, olha só, a gente percebe que ele não tem toda aquela entrega, ele aumenta já a regeneração, já utiliza o sistema de um pedal. Então, por exemplo, assim, você está com pouca carga na bateria e precisa chegar na sua casa. Não vai precisar do ar-condicionado. Aciona o modo Sherpa, ele vai reduzir o consumo de energia do carro, ele vai mudar todo o desenho do carro, para fazer com que o carro tenha a máxima eficiência e consiga economizar o máximo de energia possível, inclusive desligando o próprio controle do ar-condicionado. Então é aquele modo para você utilizar em condições mais pontuais em que você está com uma carga de bateria mais limitada. Agora dentro da cidade, depois que a gente acostuma melhor, eu vou dizer para vocês que eu achei interessante o modo range, porque a gente consegue se acostumar
com o fato de não precisar pisar no freio e dosar apenas o pé no acelerador. Então, olha só, quero manter aqui os 40 km por hora, eu pressiono o pedal, né, até um determinado estágio aqui, em que o carro consegue rodar, consegue circular, e no momento em que o sinal já fechou lá na frente, em vez de eu soltar todo o pé do acelerador, porque o carro vai parar bem antes, eu só vou aliviar a carga para que o carro possa ir mais devagar, já iniciando a regeneração, e aí só no final eu alivio e tiro totalmente o pé do acelerador, ó, até agora, em que o carro para aqui completamente. Então, essa é a ideia. E tem um outro aspecto, enquanto o carro está parado aqui no sinal, ele aciona o sistema Hill Holder, que deixa os freios acionados, então o carro fica segurado no freio, você não precisa ficar com o pé no pedal enquanto estiver parado no semáforo, basta depois que você pise no acelerador, retome, né, o ganho de velocidade para o carro poder andar depois normalmente. Outra coisa que é legal aqui, além do limpador de para-brisas automático que a gente já estava utilizando, é o próprio farol automático, porque num dia de condição mais escura, que nem hoje, né, um dia nublado, chuvoso, a gente tem um farol que aciona automaticamente, né? E esse carro aqui ainda tem a lanterna traseira de neblina, então ele consegue ter mais esse assistente, né, na iluminação lá atrás, exatamente para um dia de condição adversa. É uma lanterna que fica na parte inferior lá do para-choque. O que a gente vai fazer agora? Vou subir uma lomba, né, aqui, Morro Santa Teresa em Porto Alegre, ele tem duas lombas, né, um intervalo entre uma e outra. Vamos ver se a gente consegue manter aqui os 50 km por hora. Tá mantendo, né? Claro que eu estou pressionando um pouquinho a coisa mais o acelerador para ele manter a velocidade. Carro mantendo, com certeza, bem tranquilo. Nesse asfalto mais irregular, cheio de remendos e buracos aqui, ele acaba passando um pouco dessa imperfeição para cá, né? E é inevitável que seja assim. Até vou diminuir, porque aqui sim, aqui tem um buraco que, olha, é bem pior, para ele transpassar. Ó, agora eu quase parei 20 km por hora e vou acelerar, ó. Consigo ganhar velocidade num aclive muito elevado, né? O carro tem bastante disposição. É claro, quando a gente vai trabalhar em um local alto, em que a gente tem que subir um morro, o carro perde muito mais energia para subir do que para descer. Então o que pode acontecer? Eu estou chegando agora no trabalho com 92% da carga da bateria. Ontem ele carregou 100% e eu estou chegando agora no trabalho com 92%. O que pode acontecer é que na hora de eu voltar para casa, quando eu estiver então descendo, ele aumente a regeneração e tenha 1% mais de carga. E o principal, tenha mais autonomia, porque agora ele está com 261 km, 261 km de autonomia. Então a gente vai ver depois, quando for dirigir na tarde, aí a gente vai para a estrada, quanto que ele vai descer, né? Quanto que ele vai mudar a autonomia até a gente poder sair depois e ir embora. Hora de descer agora então, e a gente está saindo aqui com 256 km de autonomia e também com 92% da carga da bateria. Então eu não vou fazer acelerações, eu apenas vou ir aliviando o pedal do acelerador para que eu possa fazer essa redução de velocidade, né? Para que a gente possa manter a velocidade e fazer a regeneração da bateria. Então eu vou começar agora, a gente vai iniciar o percurso da descida. Ele já está numa regeneração, ainda é pouco, mas agora que começa, né, o declive mais acentuado, a gente já vai fazer essa regeneração. Olha só, estou com o pé bem de leve, no modo range, ele está com mais de 1/4 de regeneração. O carro vai aumentar a velocidade agora, eu soltei ele todo, foi quase até o fim, aumentou a regeneração. 257 km de autonomia, então já ganhamos 1 km, né, só nessa descida. E ele segue ganhando energia aqui na carga da bateria. Vamos continuar mais um pouco. Aqui, ó, agora sim, agora ele está regenerando o máximo possível. Quase o máximo agora, mais de 1/4, perfeito. Ó, e agora eu vou parar. Vamos virar aqui. Um pouco de trânsito, então isso aqui também vai ser bom, porque ele já vai ajudar ele a ir regenerando, ó. 258 km.
Então, não chegamos ainda aqui no final do percurso do declive e a gente já conseguiu ganhar 2 km em termos de autonomia só nesse processo, né, de descida. Então é para a gente poder ter uma ideia de como que funciona o carro elétrico. Outro recurso interessante, inclusive para a gente poder utilizar dentro da cidade, é o controle de cruzeiro adaptativo, que eu vou habilitar por este botão central aqui. Você precisa estar a pelo menos 30 km por hora então para armar, depois apertar para baixo. Ele leu aqui para andar a 50 km por hora. O que vai acontecer agora com o carro? Vou programar para que ele não passe dos 60 km por hora no limite da via aqui em Porto Alegre. Está andando agora então a 60 km por hora, até o momento em que ele passa a identificar um veículo mais lento na frente do carro. E assim ele vai mantendo a distância que já está pré-definida. No entanto, no momento em que o carro puder encontrar um semáforo fechado na nossa frente, no momento então em que o trânsito parar, esse controle de cruzeiro ele tem uma outra capacidade. Ele consegue também fazer paradas com o carro. Então, quando ele identificar que o trânsito está parando à frente, ele já faz sozinho a frenagem, mantendo sempre essa distância. Agora o semáforo ele vai fechar aqui na frente, e com esse ACC a gente consegue fazer com que o Fiat 500 vá até o ponto da parada completa do carro. Então, olha só, ele identificou que o carro da frente parou, fez a frenagem gradativa até o limite da distância e parou sozinho. Se essa parada ela durar menos de 2 segundos, o que não é o caso agora, ele já arranca e volta a ganhar velocidade. Mas agora, quando o sinal de trânsito abrir, o que acontece? Basta que eu dê um toque no acelerador para ele entender que pode então retomar a velocidade. Agora, por exemplo, o sinal abriu, eu dou apenas um toque no acelerador e ele vai então voltar a fazer o carro ganhar velocidade com o espaço em relação aos carros da frente e no limite até os 60 km por hora. O legal desse ACC, desse controle de cruzeiro adaptativo, é exatamente o fato dele fazer o carro parar, né? Dele fazer com que o carro consiga ir até o zero. Outra assistência que é bastante útil para o uso urbano é a questão do monitoramento de ponto cego. Ele tem ali no espelho retrovisor um triângulo que ele vai acionar exatamente no momento em que eu deixo de ver o carro aqui no meu ponto cego. Então agora vem um Voyage aqui na minha esquerda, tá? Eu vou reduzir a velocidade, o Voyage desapareceu à frente e ele já acende o triângulo ali. A mesma coisa agora com esse Jeep Renegade aqui. E aí no momento então em que ele está aceso e você dá seta, ele pisca o triângulo e também dá esse aviso sonoro para indicar que tem um carro no ponto cego se aproximando e é para você não fazer a manobra da mudança de faixa. Mas o controle de cruzeiro adaptativo, e voltando a falar sobre ele, só fica um pouquinho complicado porque mesmo quando você coloca na menor distância possível, ele te deixa a uma distância maior do carro da frente em que outro carro pode entrar. Então essa distância ela fica suficiente para outro carro entrar. E a frenagem ela é sempre com muita distância entre um carro e outro. Você faz uma frenagem muito antecipada, mesmo utilizando aqui a menor distância possível do veículo que está para frente. Então sempre é uma distância bastante grande e bastante segura. Uma distância que em cidades grandes você acaba nem utilizando tanto essa distância. E tem um detalhe aqui, você ainda pode utilizar a velocidade do leitor de placas de velocidade para passar ela para o controle de cruzeiro adaptativo. Como é que você faz isso? Ele vai identificar ali que a velocidade, por exemplo, caiu de 60 para 40 km por hora e aí você aperta aqui no comando e ele já transfere esta mesma velocidade para cá e vai limitar então em uma velocidade mais baixa. O mesmo acontece se a placa, for maior e ela apontar uma velocidade mais alta. Antes da gente ir para a estrada, um pouco aqui do consumo do Fiat 500. Ele está fazendo uma média de 8,1 km por kWh. E eu ainda insisto que eu preciso, e estou em dívida, com uma situação em que a gente possa comparar os consumos desses carros, porque eles ainda não nos dizem muita coisa e do que eu tenho percebido, em geral os consumos estão bem parecidos entre os carros elétricos que a gente tem testado aqui no canal. Um outro detalhe só que a gente pode monitorar é um pouco a autonomia, A gente tem
efetivamente números interessantes. E o que eu gostei aqui do 500 é que quando você coloca ele para carregar, a impressão que eu tive em relação a outros elétricos é que a carga demora menos para acontecer. A carga na bateria completa demora menos tempo para acontecer. Agora no percurso rodoviário a gente consegue então entender um pouco mais das assistências que esse carro aqui tem. São duas câmeras que o Fiat 500 tem para poder monitorar. Uma delas está aqui inclusive no próprio para-brisa, né, que ele pode olhar para frente e ser o segundo olho do próprio motorista. Pois muito bem, a gente tem aqui recursos que inclusive eles disparam, eles iniciam seu funcionamento com velocidades mais elevadas, como é o caso agora. Mas a primeira coisa que a gente vai usar aqui é exatamente o controle de cruzeiro adaptativo, aquele mesmo que a gente estava usando agora enquanto estava lá dentro da cidade. E eu vou de novo, aperto aqui, ó, já estava armado, eu passo aqui, ó, 73 km por hora, eu vou botar para que ele rode a 80 km por hora, que é o limite aqui, mas daqui a pouco ele vai passar para 100 km por hora. E o que vai acontecer aqui? Como eu posso então programar a distância, eu vou botar aqui ó, numa distância 3/4 dela, né? Da máxima distância possível. Então, no momento em que o carro já identificar outro veículo mais à frente, andando mais devagar, ele vai fazendo essas reduções. Mas por enquanto aqui, nenhum veículo na frente, ó, novo limite. Pressionar aqui para confirmar. Aperto aqui. O que aconteceu aqui? Ele identificou uma placa dando o novo limite de 100 km por hora, me deu esta opção de eu incluir o novo limite dos 100 km por hora no computador de bordo, no controle de cruzeiro adaptativo, eu apertei no botão e consegui fazer essa configuração. Então ele automaticamente ele já leu a placa de velocidade e já transferiu esse limite aqui para o controle de cruzeiro. Então o que ele está fazendo agora? Identificando que vai um carro na nossa frente, mais devagar e está mantendo os 80. Se eu sair de trás desse carro, ó, automaticamente ele já vai ganhar velocidade e vai rodar então até os 100 km por hora. A outra assistência te ajuda para não evadir, para não sair do centro da faixa. E aí, quando aquela indicação bem da esquerda em que tem uma setinha, ela fica verde, ela identifica então que o sistema já está ativo, porque dentro da cidade ela andava em branco e esse sistema não estava ativo. O que vai acontecer? Ó? Vou deixar ele comer a faixa da direita, ó. E ele já me traz de volta aqui para a esquerda. Ó, até o momento em que eu dirigindo sem as mãos, logo em seguida ele já me dá esse alerta sonoro para que eu assuma o comando do carro e aí então, né, volte a pôr as mãos no volante. Mas vocês vejam que esse alerta para que o motorista assuma o comando, ele já é instantâneo, ele faz uma correção e logo te dá o alerta. Ele não é tão permissivo quanto outros carros que a gente já viu, que deixam o motorista rodar sem as mãos no volante por um bom tempo, sem emitir alerta para o motorista. Aqui não, aqui tão logo ele identifica, ele já dá o alerta sonoro e já obriga o motorista. Agora, claro, se você dá a seta, ele vai poder fazer a evasão, né? Ele vai poder sair, transferir de uma pista para outra sem nenhum problema. Vamos repetir essa manobra? Olha só, vai comer à esquerda, ó, já trouxe ele de volta para o centro, trouxe ele de novo para cá, porque ele, olha só, depois que ele comeu à esquerda, o que ele fez? Ele não centraliza, então não é um centralizador de faixa, é só um assistente para evitar a evasão. Já falei também que ele tem o monitor de placas de velocidade e vocês viram lá dentro da cidade o assistente, né, o alerta de ponto cego. Agora esse carro ainda tem uma outra função que é bem interessante, que é o assistente de frenagem autônoma, que ele pode identificar um carro andando mais devagar e aí nos emitir um alerta para cá para dentro do carro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, cancelei o controle de cruzeiro, vou acelerar com mais intensidade, mas ele não deu o alerta, eu pisei fundo no freio antes, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, agora sim, agora ele deu o alerta. Então agora saiu exatamente como eu queria. Ele esperou chegar muito próximo, até inclusive, para nos dar esse aviso do alerta de frenagem. Quando o carro se aproxima muito do carro da frente, o que ele faz? Ele emite um som para o motorista, e esse aqui ainda é aquele som antigo da Fiat, que eu gostava mais, inclusive, porque o barulho é mais intenso, chama mais a atenção do motorista. E além disso, ele pré-condiciona os freios para que o mínimo toque no pedal do freio produza uma resposta maior de frenagem. E isso tudo mesmo eu utilizando aqui o modo range, que é o modo de regeneração.
Agora, para curvas, esse 500 aqui, ó, só no limite ele vai cantar um pouquinho de pneu, e eu vou até arrancar aqui. Até entrei na frente dos outros carros aqui, ó. Fiz uma manobra um pouco mais apertada, né, pra gente poder, ó, ver que ele retoma a velocidade muito rápido, com muito vigor, com muita energia, e consegue fazer acesso em rodovia, fazer curva. E na curva o que eu tinha percebido é que mal e mal ele inclinou, então suspensão é firme, aguenta sim uma tocada mais esportiva. O carro, né, não tem problemas quando você toca um pouco mais e aperta ele um pouco mais. Vou fazer uma retomada então, olha só, modo normal, 60 para 100. Pisei fundo no 60, empinou a frente, ganhando velocidade, 90, 90, 100. 100, interessante. É legal. Já vimos carros elétricos que explodiram mais, mas para o tamanho aqui do 500 foi interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para o modo Sherpa, que é exatamente o modo que limita um pouco a potência do carro para otimizar o nosso consumo de bateria. Então, só de passar para o modo Sherpa eu já percebi que o acelerador não responde tanto. E eu vou fazer o seguinte agora, vamos baixar aqui para 60 de novo, 62, apertei fundo, ó, demorando um pouquinho mais, a velocidade em Sherpa ele limita em 80, e ele excedeu aqui, inclusive a velocidade no Sherpa. Eu achei interessante porque ele demorou um pouquinho mais, foi bem sutil assim essa retomada. E um outro alerta que ele deu aqui no painel é que a velocidade limite aqui no modo Sherpa é 80 km por hora. Então, para testar, para ver se ele não vai passar dos 80, em vez de eu apertar tudo, eu vou apertar um pouco mais, ó. Exatamente. Tô com o meu pé a mais de meio curso do acelerador, ó, um pouquinho mais, e ele não passa dos 80 km por hora. Então, no modo Sherpa, além dele desligar o ar-condicionado, ele limita também a potência do motor para que o carro não passe dos 80 km por hora. A menos que você, ó, vá lá no fundo, no último estágio do acelerador, aí sim, aí ele entrega, porque ele talvez entenda, né, que você está fazendo uma manobra de uma evasão rápida, uma manobra que te exige toda a potência. Mas enquanto você não passa para o segundo estágio do acelerador, ele fica limitado no modo Sherpa em 80 km por hora. E ele também desligou o ar-condicionado, tá? Eu vou religar ele aqui, inclusive, para que a gente possa voltar um pouco com a climatização. Andar na estrada com o Fiat 500 é uma boa sensação, é um carrinho gostoso de andar, oscila pouco, mas a gente sente que a suspensão está agarrada no chão, a gente mal sente, né? Sente alguma coisa, é claro, do comportamento, porque ele é mais baixinho, então ele copia um pouquinho para cá, mas andar na estrada é legal, eu gostei, ele é um carrinho que, ó, responde quando você precisa acelerar. Quando você solta o pé do acelerador no modo range, ele já volta para fazer uma regeneração. Então, é interessante. Eu gostei desse comportamento. Eu acho que o 500, o Fiat 500, ele atende muito bem aquele uso que você vai fazer dentro da cidade, mas quando você vai precisar viajar com ele e você estiver sozinho ou com mais uma pessoa, ele também vai te atender. Você consegue levar bagagens aqui no banco de trás. Pessoas viajarem lá atrás, a gente já viu que não dá, né? Que fica apertado, então vai ser para uma eventualidade, né? Que a gente vai ter essa condição. As duas pessoas, acho que viajam com muita tranquilidade aqui. E antes que eu me esqueça, esse carro também tem Park Assist, ele pode fazer manobras de estacionamento sozinho, né? É uma situação que a gente não conseguiu colocar em prática nesse vídeo, mas a gente já viu esse equipamento funcionando em outros testes que a gente já fez aqui no canal. E esse barulhinho aí é o aviso aqui da Media Uconnect, que tem um controlador de velocidade. Gostei do carro, vamos para a conclusão. E depois que a gente rodou com esse carro, como é que a gente faz então para recarregar? Bom, ele já tem aqui no próprio porta-malas, eu vou pedir para que a gente aproxime aqui um pouquinho para poder mostrar isso aqui, o próprio cabo de carregamento do carro. Tá aqui então, já foi utilizado, é um cabo de 6 metros e ele tem, ó, esta ponteira aqui que vai acoplada no carro, mas a outra que eu quero mostrar tá aqui, ó, é uma ponta então de 3 pinos. Então este cabo aqui você pode ligar em uma tomada doméstica de 110 ou 220
20 volts. Foi com esse cabo aqui que o Ferlauto conseguiu carregar na casa dele e inclusive lá a tomada nem aterrada era. Então isso é interessante porque tem carros elétricos que te exigem um aterramento. Nesse caso aqui a gente não precisa. Bom, o ideal para você ter esse carro em casa é utilizar um wallbox, porque o tempo de recarga é menor. Mas em 110 ele ficou uma noite inteira carregando e acabou ficando então com a carga completa, para que a gente pudesse fazer o teste no dia seguinte. Com esse Fiat 500e, a gente tem aqui de volta no Brasil aquela mesma proposta que a gente já tinha quando a Fiat havia lançado o 500 anteriormente. Um carro pequeno, mas um carro de luxo, e é o que este carrinho é. Ele tem muitos equipamentos, ele é bastante completo e tem também um refinamento na sua construção. Então é aquele carro para quem precisa utilizar na cidade, mas não vai abrir mão de tecnologia e também de requinte, e é por isso que ele custa R$219 mil. Com esse preço e com concorrentes de marcas chinesas, como o próprio BYD, a gente já tem uma certa dúvida, porque o próprio Dolphin, por exemplo, que é um carro até com mais espaço do que esse aqui, consegue nos entregar quase tanto quanto ele, custando cerca de R$70 mil a menos. Ou quando a gente fala das novas versões que tem mais equipamentos, a gente também tem um preço menor lá no BYD Dolphin. O fato é, este Fiat pode ser que precise de algum ajuste no preço para que ele continue sendo um bom produto. Agora, em termos de carro, a gente tem sim um bom conjunto, porque completo, cheio de assistências e com bom acabamento, a gente não precisa de mais nada para rodar dentro da cidade. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Também acione o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima. We'll be right back.